Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo, porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e, sinceramente, me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras, porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo, porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. E os ensinareis diligentemente aos vossos filhos, que está também no Shema, não é? Falarás deles no caminho, onde estiveres. Veja, lembre sobre a obrigação de um homem ensinar a Torá a seus filhos e de ser um exemplo para eles como pessoas devem se comportar quando estão guiados pela Torá. Veja, não é só ensinar, é ser um exemplo, tá vendo? Não adianta você querer ensinar seu filho a ser o que você não dá exemplo. Você tem que ser o exemplo, um exemplo para ele. Diz aqui, e ele falou mais, e vocês que ensinarão diligentemente os seus filhos, a palavra vestinatan, aos teus filhos e farás deles, Devarim 6:7, vestinatan significa como em suas frechas são afiadas, da palavra shenunim. Isso é o Terrilim 45:6. Pois o homem deve ensinar a seu filho palavras de Torá como uma espada afiada em seus dois lados, de modo a introduzir nele a nitidez e a alegria da Torá, e seu coração não ficará em loucura. E falará deles significa que todas as coisas na Torá, cada coisa tem o seu próprio caminho. E falará deles, ele pergunta, esse versículo deveria ter sido no tempo futuro. E responde, o próprio homem deve conduzir-se por eles e comportar-se de modo a não se desviar nem para a direita ou para a esquerda. Quando te sentares em tua casa, Devarim 6:7, ou seja,
conduzir-se em sua casa de maneira correta, da maneira correta para que sua casa, veja, sua casa aprenda com ele, com esse homem de Torá. Ele deve lidar com eles de forma composta e alegre e não causar muito medo nas pessoas em sua casa. Todas as suas ações em casa devem ser compostas. E quando você andar pelo caminho para ser guiado pelas palavras da Torá, ele deve corrigir-se através deles como um próprio para conduzir-se por meio da Torá, que é como Jacó conduziu-se no caminho em três coisas: para um presente, para a oração e para a guerra. Ele deve orar ao seu mestre, mas as palavras da Torá são mais valiosas do que a oração. Tá vendo? Então ele deve ir, ó, deve para um presente, para a oração e para a guerra. Então veja, mas, né, as palavras da Torá são mais valiosas do que a própria oração. Significa que enquanto eu estou ensinando a Torá, eu estou o quê? Lendo a Torá em hebraico, ou como der para me ler, eu estou rezando, eu estou falando. Por isso que muita gente lê em voz alta, né? E quando te deitares, significa conduzir-se com temor ao seu mestre, com santidade, com humildade, para não ser imprudente diante do seu mestre. E quando te levantares, significa louvar ao seu mestre que lhe devolveu a alma, pois ele está presente diante de seu mestre com muitos pecados, mas o santo bendito seja ele, fez bondade por ele e devolveu a sua alma ao seu corpo, e o amarrarás como frontais entre os seus olhos. Foi explicado como referindo-se à mão escura, que é a mão esquerda, que é mais escura, mais fraca do que a direita. No livro da Agadá, disse Iaderra, é sua mão, significando a mão Iade, de cor, não é? Aquela mão Iade de cor que a gente acabou de estudar, que é Malhut, que é chamado de cor, como está escrito então no hebraico, cor será a sua semente, Bereshit 15:5. Continuamos de novo falando dos 4 compartimentos do tefilim. Ouvimos falar como os amigos que vivem no sul, né, no sul é Hesed, a Sefirah Hesed, explicaram os 4 compartimentos do tefilim, mas o rabino disse que não concorda com a sua interpretação, porque sua inclusão de Keter supernal como o primeiro dos compartimentos é incorreta. Isso porque Keter supernal inclui tudo. Aprendemos sobre as 4 passagens do cérebro e as 4 passagens do coração. Esses são os 4 morrim de Zerampim e os 4 de Malhut. O Rabi Eleazar fala sobre o julgamento e misericórdia e diz que sempre se pode dizer de que um grau, não é, um profeta tirou sua profecia. De que grau esses profetas tiraram sua profecia? Os amigos que vivem no sul, em Hesed, explicaram com seus segredos os 4 compartimentos do tefilim na seguinte maneira: santifique-me todos os primogênitos. Do hebraico é Kadesh, Kadesh Li, isso é Shemot 13:2. Primogênito não especificado corresponde a Keter, tá vendo? Sacrificar. Que é o que vem de Keter? Tudo que é vida, tudo que é todo momento. Então, sacrifique-me todos os seus momentos, tudo que você vai fazer no seu trabalho, quando você está fazendo a sua comida, está varrendo a sua casa, tudo é para o Hashem. O mais alto de tudo, que é chamado de primogênito, e será quando o Hashem, teu Elohim, te trouxer, verraiá ki iaverá, Devarim 6:10. Corresponde a Rohimá. Ouça, ó Israel, não é do hebraico, chamado Israel, junto com Amarás Hashem, teu Elohim, do hebraico Via Havitá, e Adonai Eloheha, não é? A gente está no Devarim 6:4-9, corresponde a Biná. Então, a primeira parte aqui, não é? Corresponde a Rohimá, e a segunda parte, tá vendo? Quando você está fazendo a reza, você já está em Biná. E acontecerá, se ouvirdes Virraiá, em Shamoa, Devarim 11:13-17, corresponde a Hesed. Veja, já se percorreu aqui nessa reza 3 sefirotes. Todos eles estão, então, incluídos no tefilim, do braço esquerdo, que é chamado poder.
como escrito. E pelo braço de sua força, Ishaiá 62:8, a força nada mais é do que a Torá. Tá vendo? A força nada mais é que a Torá. Força nada mais é do que tefilim. E tefilim também é a Torá. Não concordamos com essas palavras. A razão é que o ket supernal inclui tudo e não faz parte do cálculo das 4 passagens. Além disso, e será quando Hashem, teu Elohim, te trouxer, deriva do êxodo do Egito, que é aquele lugar onde a liberdade é concedida aos escravos, os escravos do ego, ou seja, Biná. Daí o caminho do nosso amigo do sul, né, ou seja, de Hesed, ser incorreto. Mas partimos de Rorimá, que santifique-me todos os primogênitos, é Rorimá, em vez de Quete. E é assim. E o santo bendito seja ele, que é Zerampim, revestido tefilim a 4 passagens acima e 4 abaixo. Ele explica, existem 4 na área do cérebro, ou seja, são os 4 morrinhos de Zerampim. Há 4 na área onde mora o coração, que é Malhut, porque um está conectado com o outro. Zerampim está ligado a Malhut. O homem deve ser coroado com ele, porque eles são o santo nome supremo a saber. Yud Rei Vav Rei, como escrito, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome de Hashem. Devarim 28:10. Quem é adornado com esta coroa sagrada, sublime, é chamado de rei na terra. E o santo bendito seja ele, é um rei no céu. Este é o significado de um rei apanhado em suas trincheiras. Não é? Shir-Hashirim 7:6. Assim como o santo bendito seja ele, é rei acima, também é rei abaixo. E o escreverás nos umbrais da tua casa, Devarim 6:9, para que o homem seja perfeito em tudo, perfeito pelos mandamentos do seu mestre, marcado acima e marcado abaixo. Feliz é a sorte de Israel. Rabi Eleazar abriu e disse: encontrei 2 versículos, embora venha de um grau, no entanto, eles não são do mesmo grau. Um versículo escreve assim: de Hashem de Tsevaot. Não é? Isso é Hagai 1:7, Senhor dos Exércitos. Então, aqui Hashem de Sevaot é Yud Kei Vav Kei de Sevaot, que está aqui em Hagai, não é? Eu não sei como é que é esse nome em português, acho que é Ageu 1:7. E o outro escreve assim, de Hashem Elohim, Ishaiah 7:7, não é? Hashem Elohim. Qual é a diferença entre eles? Ele responde, quando está escrito assim, de Hashem Tsevaot, o assunto é com misericórdia. E quando está escrito Adonai Elohim, vem com juízo. Então, são 2 aspectos da divindade, um de misericórdia e outro de juízo. Ele explica a questão do verso assim, o hebraico Ko, que Hashem Tsevaot é porque Ko, que é Malhut, é abençoado pelo justo, que é Yesod. E por esta razão, Netzaiod, que são chamados de Hashem de Tsevaot. Aqui a gente tem que dar uma paradinha para a gente observar como que funciona aqui na árvore sefirótica essa questão que está sendo falada aqui. Nós temos nomes e nomes dentro das sefirotes em todos os níveis, não é? Quando a gente tem essas 2 sefirotes, essa aqui é Od e essa aqui é Netza, ou seja, Moshe e também Aharon, e aqui embaixo nós temos Yesod, não é? São representados também por planetas, mas é também uma parte interna. Aqui eu tenho Yud Kei Vav Kei, o tetragrama de Sevaot, e aqui eu tenho Elohim de Sevaot, ou seja, misericórdia e julgamento. A junção desses 2 aqui, por isso que Moshe é que ordenava, não é? Moshe falava, olha, eu sou pesado de língua, não é? E quem era o profeta para Moshe? Aharon. Veja, na verdade está falando dessas 2 sefirotes aqui que vão lançar, através de Yesod, aqui para Malhut a bênção. Se essa sefirote manda sozinha, Elohim de Sevaot, vai vir o quê? Julgamento. E se essa aqui manda a bênção? Tá vendo? Por isso que existe 2 conexões. Veja, é mais ou menos isso. Vamos ver aqui então. E sai temperado, por quê? Sai daquele lugar Yesod, vai sair no verso assim, diz Adonai Elohim,
essa cor que é Malhut se nutre do aspecto de juízo e do lugar do supernal, que é Gevurah. Isto é Gevurah de Zerampim. Aprendi com meu pai que o juízo é temperado com misericórdia, já que está escrito Hashem Elohim, Yud, Rei, Vav, Rei, misericórdia, e Elohim é julgamento. Por isso que a gente não fala meu Elohim, a gente fala Yud, Kei, Vav, Kei, meu Elohim. Porque a palavra Elohim, ela vem de julgamento. Por isso que tem aqui dois Yud, que é como se escreve o nome, para não profanar, não é? Yud, Yud, e Elohim. Yud, Kei, Vav, Kei, meu Elohim. Pois Elohim é sempre Gevurah. E Adonai é sempre Gevurah. Por quê? Adonai, a gente já estudou, é o nome que está aqui em Malhut, não é? E ele tem, dentro do nome dele, Aleph, Dalet, Nun e Yud, vamos escrever aqui para não ficar muito fora da conexão. Então, veja, a palavra Adonai, que é escrita, não é? Assim como aqui, Elohim Tsevaot, ele vai ser escrito de que forma? Com Aleph. Então, veja, Aleph, Dalet, Nun e Yud, Adonai, como está aqui. Esse nome aqui, ele é juízo porque dentro dele, não é, tem a palavra Din. E a palavra Din é o mesmo, tá vendo? Ó, Dalet, Nun e Yud e o Nun final. Então aqui eu tenho a palavra Din, tá vendo? Olha, se eu organizo essas letras, eu tenho a palavra Din, que é a mesma palavra lá que nós chamamos de Diná, veja, não é Diná, não é uma mulher, é o quê? É juízo. Por isso que ela saiu para o campo e ela foi estrupada, não é? Ela foi mexida lá pelo príncipe de Sherem, veja. Então, por causa de quê? Porque aqui nós estamos num local onde está cheio de Gevurah. Então, veja, a construção aqui agora é que Adonai, ó, Elohim sempre é Gevurah, e Adonai é sempre Gevurah, inferior. Gevurah superior e inferior. Por isso é reconhecido da boca do profeta, de acordo com o nome que ele mencionou, de que grau ele profetizou. Então, quando você vai lá e o profeta falou de Adonai, ele está profetizando de Malhut, né? Malhut de Asiá. Se ele fala Adonai de Sevaot, Yud Kei Vav Kei de Sevaot, ele está profetizando de Netza. E se ele fala Elohim de Sevaot, ele está profetizando de Od. Agora, essas duas sefirás são chamadas de a sefirá da profecia, tá? Que não tem nada a ver com a profecia que a gente vê aí hoje, não é? Uma profecia que é individual, para o ego, né? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, eis que agora eu estou vendo um projeto na sua vida, alguém está fazendo uma macumba para você, alguém vai... Nada disso tem a ver com Torá. O que o Eterno fala? Tudo que vocês têm que saber está dentro da Torá. Porque os livros e a profecia, elas se encerraram com os 24 livros da Torá, não tem mais profecia. O que os sábios fazem é usar a própria Torá para que tragam essa luz, ou seja, está tudo dentro da Torá. A Torá tem um segredo de todas as coisas. Por isso que fala que um Raham, um sábio de Torá, ele é maior do que um profeta. Porque o profeta ele fica dependendo do espírito de profecia. Então, se o espírito de profecia não vier, ele não tem como profetizar. No caso do Raham, ele pode pegar a Torá e ele pode, através dos 32 caminhos de Torá, encontrar a solução para alguma coisa, não é? Então é isso, veja. Então, aí se sabe, né, quando eles profetizaram. Topo de Atzilut é a ressurreição dos mortos. Nesta Mishnah, temos uma explicação esotérica da história da criação e da história do homem, que se seguiu para concluir, vai Terranã. Ouvimos que no momento da ressurreição, os vasos serão aperfeiçoados e todo o pecado será removido do mundo. Mishnah, a vós, filhos dos homens, homens de sabedoria, homens de Rorimá, homens de entendimento, uma voz chama, não é? Ou seja, Rorimá e Daat.
Quem de vós alcançou a sabedoria, sabia que quando a cabeça branca, que é Keter, preparou uma segunda cabeça, que é Rorimá, que está impressa de cima para baixo e de baixo para cima, instalada na direção norte, Gevurah, ou seja, a coluna esquerda de Binah. Um adorno de uma lagoa de água imprimiu nele a profundidade do abismo superior, ou seja, a profundidade de Binah, chamada de abismo supernal, que se eleva e cai dentro dele, num grau oculto, desceu para 1.500 marcas e 1.500 mundos. Embaixo dele, sobre Zerampim, uma fera do campo passeia, ou seja, Malhut, que tem 10 chifres, ou seja, 10 luzes. Essa besta tem olhos com olhos humanos e uma boca que fala grandes coisas. Quando se levanta, caminha de dia e se esconde à noite. Quando viaja, as 4 pás que segura na mão tremem, e 60 golpes de fogo viajam com ele, cada um com a espada afiada no seu quadril. Quando ele tanto desejou produzir o homem para ser governante abaixo, ele implementou naquela besta, que é Malhut, pó fino, incluído de todas as seferotes. Ele soprou sobre ela e ela se espalhou para as 4 direções do mundo, ou seja, se espalhou no corpo para as 4 direções do mundo. 4 partes do corpo enroladas, uma para cima, Netza, uma para baixo, Od, que são os segredos das pernas, chamada de Netza Yod. Um ao norte, a mão esquerda, e o segredo de Gevurah, e um ao sul, a mão direita, o segredo de Hesed. Né? A gente pode ver aqui essas metáforas que estão sendo faladas, que são exatamente aqui, ó, o lado direito, que está constituído, olha, por Rorimá, Hesse, de bondade, e Netza. E o lado esquerdo, que é Binah, não é? Binah, Gevurah e aqui Od, da onde está se falando lá no texto de Od e Netza, não é? Então veja, ele se espalhou, Netza, um para baixo, outro para cima, das pernas chabadas. Então, Netza e Od, essas duas sefirotes, que eu vou repetir aqui para vocês, ó, essa e essa são chamadas de pernas, elas se espalharam para esses mundos superiores. E diz aqui, né, um ao norte, por que ao norte? Porque norte não é uma direção, mas é Gevurah. Sabe que Gevurah aqui é chamada de norte, por isso é que aqui é o norte, tá vendo? E outra vai estar para o sul, e o sul, não é, vai ser Hesed. Vamos botando aqui, mudando as cores para vocês entenderem melhor e poderem enxergar melhor. Veja, então veja, nesse rode um norte e a mão esquerda e o segredo de Gevurah, e um ao sul, a mão direita, que é o segredo de Hesed. Uma grande e forte árvore, a árvore da vida, veja, essa árvore é a árvore da vida. Existe a árvore da morte, não é? E essa é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? É a Torá. Não é que você vai achar uma árvore, etc. Etzrai. Etzrai é vida, não é? E tem a árvore da morte, a árvore do bem e do mal, que é uma mistura entre o bem e o mal. A saber, né, a árvore da vida, Zerampim, estava ligada e unida a um ramo, ó, cósmico, que é Malhut, né, cuja visão alegra todos, como está escrito, belo para a situação, a alegria de toda a terra, Terrilim 48, 3. Uniu-se a ela e produziram um certo, tá vendo? Um certo espírito que encheu aquela massa de pó, e o homem se levantou de pé, fez-lhe rei sobre o mundo inteiro e governante sobre tudo. É isso que o homem é, ele governa sobre tudo, com a sua intelectualidade. E essa é o significado de tu fazes o domínio sobre as obras das tuas mãos. Terlim 8:7. Foi ordenado em relação àquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá vendo? Que não comesse dela. Mas ele não observou esse comando, e o rei trouxe de volta o espírito do homem para si, ou seja, o homem morreu. Aquela besta que é Malhut tornou esse espírito, né? Tomou esse espírito do homem.
Zerampim e Malhut prepararam outro vaso, ou seja, outro corpo, e o homem ergueu-se entre eles com uma conexão de Nefshirua. Ou seja, o princípio agora é começar na primeira parte da ligações superiores, que é o nível de Nefesh, de Asiá, e Irua, que é a parte de Zerampim, que estão gravados entre os santos anjos que se uniram com a formação das coroas dos anjos. As gerações seguintes foram punidas por seus pecados da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, não houve nada de errado, mas apenas uma punição em relação a eles terem comido desse fruto e foram condenados à morte. E, eventualmente, seu espírito é retirado do seu vaso, do seu corpo e das suas vestimentas, que é o seu corpo, ou seja, o corpo e o corpo morrem e então são enterrados no pó entre os torrões do vale, isto é, a sepultura derivada de os torrões do vale serão doces para eles. Isso é Iov 21:33. Todos os mortos estavam escondidos em um osso forte, né, remanescente daquele vaso, ou seja, o osso de luz que não apodrece. Esse é chamado do osso Or, não é? É o osso na sepultura. É a partir desse osso que a pessoa vai ser ressuscitada. A partir dela serão reconstruídos novamente e subirão em grupos, e eles se virão novamente para a terra, e eles virão de novo para a terra de Israel, isto é, por meio de rolar em túneis. Todos eles virão para a terra de Israel, onde a conclusão da sua ressurreição será alcançada. Túneis são o quê, gente? Vamos lá para a gente não criar muita coisa aqui, que senão daqui a pouco isso parece a Zumbilândia, né? A gente acabou de botar hoje no canal, ou ontem, eu acho que foi hoje, os 12 caminhos do Mar Vermelho. Está ali explicado os tubos. Quer dizer que vão haver, não é, períodos para as pessoas elas ressuscitarem com Masal, tudo vai ser resolvido. A gente viu sobre o nome, está escrito, o nome de quem que vai estar escrito? O nome daqueles que acordaram em Hatzot, levaram o estudo dessa Torá acima de todos os seus projetos de vida. Qual é o maior projeto que eu tenho que fazer aqui? É me direcionar na minha profissão, me direcionar nos meus caminhos nesse mundo para estudar a Torá. Quanto mais tempo eu consigo ter para estudar a Torá, não é? Veja, as palavras da Torá são maiores do que oração. Mais eu vou estar dentro da Torá, mais eu vou estar ligado ao espiritual. O que é estudar a Torá? É também aprender o hebraico, estudar o hebraico. E estudar a Torá só pode ser estudado através do hebraico. Mas, Moré, a gente confia em você, no que você está estudando, falando, sim, isso é muito bom. Mas se você puder estudar o hebraico e tirar suas próprias conclusões, você puder realmente chegar, não, é isso aqui que está escrito realmente, eu posso confirmar, isso traz uma coisa muito boa, porque a gente não vai ficar mais à mercê de quem lê para a gente, não é verdade? A gente vai poder chegar junto, estudar junto e etc., mas a gente não vai ficar naquela escravidão espiritual nem mental. Veja, desde que a pessoa começou lá atrás, né, numa determinada religião, seja ela qual for, ela ficou escravizada de homens que achavam que sabiam a verdade. Por mais sinceridade que eles tivessem, ou por melhor que eles fossem, todos eles, inclusive nós, éramos mentirosos. Mas não era por questões de intenção ou não intenção, era por falta de compreensão e entendimento. Então nós falávamos e repetíamos aquilo que as pessoas falavam. E quando você aprende essa Torá, veja, quando você estuda essa Torá, a sabendo é outra coisa. Então, veja, por isso é que fala que essas pessoas elas vão ter que ter o quê? Entendimento, conhecimento. E o conhecimento é da onde? A gente já leu lá em Daniel, não é? 12, se não me falha a memória, que é Zohar. Veja, o conhecimento do Zohar. Então, toda essa sabedoria
de cabala, tudo isso que vai trazer a pessoa ao entendimento dessa Torá, não é isso? Então veja, o santo bendito seja ele, amassará o pó anterior daquele vaso real, ou seja, o corpo que foi anterior ao pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o introduzirá nela a massa mais fina, ou seja, aquele corpo vai ser modificado como fermento na massa, daquela massa que é a mais alta claridade, o vaso completo será construído e endireitado, como diz o versículo, e uma fonte sairá da casa de Rachem e regará o vale de Chitim. Isso aí, Joel 4,18, pois essa fonte aumenta o amor no mundo, tá vendo? E quando essa fonte santa emergir e entrar nela, o vale de Sitim, ele será construída e corrigida, né? Construído e corrigido, e não estava em seu estado de pecaminosidade. Aquele que não tem mérito se levantarão para serem julgados pelo julgamento do Rei Supremo. Este é o significado, e muitos do que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel 12:2. Então está escrito, porque assim como os novos céus e a nossa terra, que farei, né, permanecerão diante de mim, diz Hashem. Assim permanecerá a tua semente e o teu nome. Ishaiá 62, 66, 22. Bendito é o nome de Hashem. Amém, amém. Bem,